mais uma vez para compartilhar com você mais uma história da Palavra de Deus. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a história de um homem chamado Gideão. As crianças aqui da igreja já conhecem uma parte dessa história porque a gente estava estudando ela no culto infantil. Cada domingo a gente estava estudando um pedacinho da história de Gideão. Mas, como precisamos entrar no isolamento social por causa do coronavírus, a gente não conseguiu terminar essa história. Então hoje a gente vai ver a história de Gideão completa. A história de Gideão está registrada na Bíblia no livro de Juízes, a partir do capítulo 6. Você se lembra que Moisés libertou o povo de Israel e conduziu eles até a terra prometida? Então, o povo já estava morando lá em Canaã, a terra que Deus havia prometido ao povo. Mas aconteceu uma coisa, o povo estava num problemão. Havia um outro povo que morava lá perto, que eram os midianitas. E os midianitas invadiram a terra prometida, destruíram as casas, destruíram as lavouras, roubaram tudo que o povo de Israel tinha. E aí o povo de Deus estava passando maior sufoco. Eles estavam com fome, eles perderam as terras. Mas por que será que isso estava acontecendo com o povo de Israel? Afinal, eles estavam na terra prometida. Eles esperaram tanto tempo para chegar nesse lugar, para agora isso acontecer? O que será que houve? Isso aconteceu porque o povo de Deus começou a desobedecer e a adorar outros deuses. Olha só, eles estavam adorando a deuses tipo esse daqui, ó, de pedra, imagens que não tinham poder nenhum. Mas eles deixaram de adorar a Deus e estavam adorando a deuses assim. E Deus, ele não se agradou disso, porque o povo sabia que somente Deus deveria ser adorado. Então, como o povo se afastou de Deus, Deus não estava mais protegendo o povo. Por isso, Deus permitiu que os midianitas invadissem Canaã. Quando os israelitas não sabiam mais o que fazer, eles resolveram pedir o socorro de Deus. E Deus, como um pai bom que ele é, ele resolveu ajudar o povo. Então, Deus escolheu um homem chamado Gideão para ajudar o povo. Gideão, ele estava lá no campo, pegando o trigo da plantação dele para esconder, porque ele tinha medo que os midianitas roubassem o trigo dele e ele ficasse sem ter o que comer. Foi aí que Deus mandou um anjo falar com Gideão. O anjo disse a Gideão que Deus o havia escolhido para liderar o povo na guerra contra os midianitas. Só que Gideão estava com muito medo. Gideão ficou perguntando: como assim? Eu não sou um guerreiro. E o anjo disse para ele o quê? Deus está com você. Gideão precisava confiar em Deus. Eu fico imaginando como que Gideão deve ter ficado. Ao mesmo tempo que Gideão ficou com medo, afinal de contas ele não sabia como que ele ia fazer para levar o povo para a guerra. Mas ele confiou em Deus. Ele sabia que Deus tinha um plano e que Deus iria guerrear por Israel. Por isso, naquele dia, Gideão construiu um altar e adorou ao Senhor. Mas Gideão ainda continuava com um pouquinho de medo. E aí Gideão orou e pediu a Deus que lhe desse um sinal. Gideão queria ter 100% de certeza que Deus estaria com ele nessa batalha. Foi aí que Gideão teve uma ideia. Gideão orou e pediu a Deus uma coisa. Sabe quando a gente olha a grama de manhã e a grama tá molhadinha? Aquilo é o orvalho que cai durante a noite. É uma espécie de chuva quase que invisível. E Gideão fez o seguinte, ele pegou um pedaço de lã e pediu para Deus fazer o seguinte: durante a noite, que Deus derramasse o orvalho somente em cima da lã, e toda a terra que estivesse em volta ficaria sequinha. E isso seria um sinal para Gideão de que Deus estaria com ele. No outro dia, Gideão foi lá conferir o que tinha acontecido. E adivinha só? Pois é, a lã estava molhada e tudo em volta estava sequinho. E Gideão, quando torceu a lã, encheu até uma bacia d'água. Mas apesar disso, Gideão ainda estava com medo e pediu para Deus mais um sinal. Dessa vez, Gideão pediu ao contrário, que Deus molhasse toda a terra em volta e a lã ficasse sequinha. E no outro dia, adivinha o que aconteceu? Exatamente como Gideão pediu. Deus, ele fez 2 milagres. E você sabe o que é um milagre? O milagre é algo extraordinário, algo que só Deus pode fazer. E foi assim que Deus respondeu à oração de Gideão. Agora, Gideão estava confiante, porque ele tinha certeza absoluta que Deus estaria com ele.
Então ele mandou chamar os homens de toda Canaã para que fossem à batalha junto com ele. E olha só o que aconteceu. Milhares de homens se apresentaram para lutar ao lado de Gideão. Mas Deus disse para Gideão que tinha gente demais ali na batalha. Deus não queria que o exército tivesse milhares de homens, porque Deus sabia que se ele desse a vitória para um exército tão grande assim, os soldados iam ficar se achando. Eles iam ficar dizendo que eles tinham salvado o povo e iriam se esquecer de Deus. Foi aí que Deus disse para Gideão que era para Gideão dispensar alguns soldados. Deus disse para Gideão perguntar aos soldados quem estava com medo, e quem tivesse com medo poderia ir embora para casa. E assim Gideão fez. Mas mesmo assim, ainda tinha muita gente no exército, e Deus não queria um exército tão grande assim. E aí Deus mandou que Gideão levasse todo o exército para beber água no rio. E lá, Deus iria mostrar para Gideão o que era para ele fazer. Quando chegaram lá no rio, Deus mandou que Gideão observasse enquanto os homens estavam bebendo água. E aí, Deus disse para ele que todos os homens que estivessem bebendo água, igual um cachorrinho, ó, bebendo água com a boca lá na água, que esses homens era para Gideão dispensar, mandar eles para casa. E todos os homens que pegassem a água com a mão para beber, esses seriam bons soldados para a guerra. E foi assim que Gideão fez. Com isso, Gideão ficou com 300 soldados. Lembra que eu disse que no começo ele tinha 1000 soldados? Agora Gideão só tinha 300 e Gideão ficou preocupado. Mas ele sabia que Deus tinha um plano para isso e ele sabia que Deus não iria deixar o povo na mão. Enfim, chegou o grande dia, o dia da batalha. E Deus disse para Gideão que tinha um plano muito especial. Sabe qual seria? Deus mandou que Gideão e os 300 soldados arrumassem um jarro de barro, uma tocha e uma trombeta. Gideão e seus 300 soldados iriam cercar o acampamento dos midianitas. Em uma mão estaria o jarro de barro com a tocha escondida dentro dele e do outro a trombeta. Ao sinal de Gideão, no meio da noite, enquanto os midianitas estivessem dormindo, os soldados iriam quebrar os jarros de barro, mostrar as tochas acesas e trocar as trombetas todos juntos. Será que o plano deu certo? Claro que sim! Lembra que esse plano foi feito por quem? Por Deus! Não tinha como dar errado. Assim que Gideão deu o sinal, todos os soldados quebraram os jarros, levantaram suas tochas e tocaram as trombetas. E, como já era de se esperar, os midianitas ficaram doidinhos. Eles acordaram assustados e quando ouviram aquele barulhão, pensaram o quê? Que estavam sendo atacados. Quando saíram de suas tendas e viram aquelas tochas acesas, eles imaginaram que um exército enorme estava invadindo o acampamento. E adivinha só o que eles fizeram? O desespero foi tanto que os midianitas começaram a lutar entre eles, ao invés de lutar contra o povo de Israel. E eles estavam tão assustados que saíram correndo fugidos. E assim, o povo de Deus comemorou, porque eles ganharam a batalha sem nem precisar lutar. Deus fez tudo pelo povo. E foi assim que o povo de Israel venceu os midianitas. E nós podemos aprender muito com a história de Gideão. Eu separei 3 coisas importantes que nós podemos aprender com essa história. Quando nos afastamos de Deus, nós podemos correr muitos perigos. Lembra o que o povo fez? O povo se afastou de Deus e desobedeceu. E o que aconteceu? Os midianitas acabaram invadindo o território deles. Nós também aprendemos que Deus quer que a gente confie nele. Afinal, Deus tem o melhor para as nossas vidas e Ele sabe de todas as coisas. E por último, nós podemos aprender que Gideão foi obediente. Mesmo quando Gideão sentiu medo, Gideão orou e pediu que Deus confirmasse no coração dele que ele podia descansar, pois Deus estaria sempre ao lado dele. A Bíblia diz em Provérbios 3:5, na primeira parte do versículo, o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração. E nós podemos ver isso através da vida de Gideão. Gideão, ele confiou que Deus estaria do lado dele e que daria vitória ao povo de Israel. E eu quero te convidar hoje, assim como Gideão, a aprender a confiar no Senhor. Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhinhos e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa história e pedindo a Ele que nos ajude a cada dia confiar mais e mais nele. Vamos orar? Senhor,
muito obrigado por esse dia, Pai. Obrigado, Senhor, porque podemos aprender tanto com a Tua palavra. E muito obrigado pela história de Gideão, Pai. Obrigado, Senhor, porque através dela nós podemos aprender a confiar em Ti, a descansar, Senhor, mesmo quando estamos com medo. Nós podemos ter a certeza que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor está cuidando de nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a Tua palavra e que através dela nós podemos aprender tanto. Esteja, Senhor, ao nosso lado sempre. Nos ajude, Senhor, a mesmo em meio aos problemas, lembrar, Senhor, do Seu amor por nós e do Seu cuidado. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. E antes de terminar o vídeo, eu tenho alguns recadinhos para dar. Bom, hoje já é maio, então temos jornalzinho novo. Tem um link aqui embaixo que você pode clicar e acessar o nosso jornalzinho. O segundo recadinho é sobre o nosso desafio da família. O mês de maio aqui na igreja nós celebramos o mês da família. Mesmo distante, a gente não podia deixar passar em branco. Então a gente pensou numa programação bem legal para você fazer com a sua família. Você pode entrar no nosso Instagram, @TibassioKids, e lá tem todas as informações sobre o desafio. O desafio vai durar 4 semanas e em cada semana a gente tem uma atividade para você fazer com a sua família. Você vai tirar uma foto da sua família realizando a atividade, vai postar lá no Instagram, marcando o nosso Instagram do Ministério Infantil, e também vai colocar a hashtag Desafio da Família Tibassio Kids. E aí, você e sua família topam esse desafio? Eu espero que sim. O outro recadinho é que eu vou deixar uma música bem legal aqui embaixo para você ouvir, então é só você também clicar no link aqui embaixo. E quero lembrar também que nós continuamos com o desafio semanal para cada criança. O desafio dessa semana tá aparecendo aqui embaixo e eu quero ver quem vai cumprir esse desafio, hein? Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo, tchau!